Devem os pais aprender a lição de implícita obediência à voz de Deus, que lhes fala por sua palavra. E ao aprendê-la, poderão ensinar aos filhos o respeito e a obediência tanto na palavra como na ação. Essa é a obra que deve ser empreendida no lar. Os que assim fizerem, eles mesmos se sublimarão ao reconhecerem que devem elevar os filhos. Tal educação significa muito mais que a mera instrução. Já vimos aqui, em outra citação, o exemplo de Abraão, que, seguindo estritamente as ordens divinas, era um grande exemplo em seu lar. Hoje eu quero convidar você, que é mãe e pai, a pensar sobre que aspectos da palavra de Deus, dos ensinos que Ele deixou, dos conselhos que Ele nos confiou, precisam ser ainda observados dentro do seu lar e principalmente na sua vida pessoal. Nossos filhos vão aprender muito por aquilo que ensinamos falando, mas aprenderão muito mais por aquilo que observarem em nós. Por isso, esse texto termina dizendo: tal educação significa muito mais que a mera instrução. Inclusive, eu costumo dizer, quando falo para pais, que quando damos uma instrução e praticamos algo diferente daquela instrução, na verdade nós estamos dizendo que aquela instrução ela não merece ser respeitada ou seguida. Acabamos por ensinar absolutamente o contrário para os nossos filhos. Se eu digo para o meu filho: não coma isso, não é hora de comer, mas ele me vê comendo fora de hora, ele vai aprender algumas coisas ruins com esse meu exemplo. Um deles é o próprio comer fora de hora. Mas ele também vai aprender que a regra sobre não comer fora de hora, ela não é tão importante assim, afinal de contas meus pais não seguem. Ele vai aprender que os próprios pais criam regras desnecessárias, então ele não precisa dar tanta atenção às regras em geral, porque os pais violam as suas próprias regras. Eles vão aprender, talvez, que nós não somos justos com eles. Afinal de contas, papai e a mamãe querem me privar de fazer uma coisa que eu gosto, que é comer tal coisa nesse momento, mas eles mesmos comem, então eles estão me tratando de uma forma com uma certa diferença. Isso não é justo. Percebem quantas coisas ruins podem vir a ser aprendidas pelos nossos filhos em apenas uma ação, uma atitude, que é de não cumprirmos aquilo que ensinamos? Por isso precisamos ser tão cuidadosos em vivermos, praticarmos aquilo que instruímos as nossas crianças. Criamos grandes impressões na mente dos nossos filhos em cada pequena ação, ainda que não percebamos. Eles estão com os olhares muito atentos, os ouvidinhos muito atentos, absorvendo cada uma das nossas atitudes como forma de aprendizado. É por isso que precisamos humildemente nos colocar diante de Deus, porque absolutamente, por nós mesmos, não seremos capazes de ter um bom trabalho no que diz respeito a sermos um bom exemplo. Vamos orar? Querido Deus, ajuda-nos a sermos exemplos para os nossos filhos do que é ser verdadeiramente cristão, fiel, temente a Ti. Que como Abraão, que também foi um exemplo em seu lar, sejamos em nosso lar aqueles que cuidam da observância estrita da Sua palavra. Dá-nos, ó Deus, poder para vencer aquelas dificuldades que possuímos individualmente. E desta forma, Deus, protege a mente dos nossos filhos de influências ruins que poderíamos levar a eles. Em nome de Jesus. Amém.